Eu agradeço então a oportunidade que essa casa nos dá, né, de virmos aqui hoje trazer as nossas reflexões para dividir com os amigos nessa tarde que está nos prometendo um alento de chuva, né, para a gente acalmar um pouquinho esse calor tão intenso. E eu conversava agora que eu teria outro tema, mas eu pensei, vamos começar o ano falando de prece, porque ela precisa nos acompanhar sempre, em cada instante da nossa vida. A gente precisa ter em mente que a gente precisa estar na companhia de Deus, dos benfeitores amigos, o tempo todo. E para isso, a gente pode ter a prece conosco sempre. É um veículo que nós temos à disposição para esse contato, para esse intercâmbio com os espíritos amigos, com Deus, com o Mestre Jesus. Então, né, nós trocamos o tema, vamos falar sobre a prece, vamos conversar, e eu trouxe aqui as reflexões que eu estudei, que eu pensei para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Então, assim, eu trouxe assim, algumas perguntas que vamos ver se a gente consegue ir respondendo ou não, né, ou deixando a gente com essa reflexão, né? Será que existe alguma maneira correta de orar? Será que qualquer coisa que eu faça de qualquer forma vai ser uma oração? Ou será que existe um jeitinho assim um pouquinho melhor, um pouco mais organizado, um pouco mais correto de orar? Não certo ou errado, mas um jeitinho assim que a gente consiga realmente se conectar melhor com Deus. Será que existe? Né? Afinal de contas, o que é orar? O que é fazer uma prece? Qualquer coisa que eu diga, será que já é uma prece ou eu preciso falar algumas coisas exatas, numa ordem específica? Como será que funciona isso, né? E será que a prece realmente ela é eficiente? Será que se eu pedir, Deus vai me atender? Eu espero que não, porque às vezes eu peço umas coisas, gente, que olha, quem tá com o cabelo mais com mais geada, mais branquinho, que tem um pouco mais de décadas, a gente sabe que já pediu cada coisa, né? Que ainda bem que Deus disse, olha, melhor não, né? Porque a gente sabe que vai ser o que é o melhor para nós. Quando nós oramos, né, tirando essa brincadeira, a gente sabe que a gente tem o nosso merecimento e a nossa necessidade. E quem sabe mais do nosso merecimento e da nossa necessidade do que Deus, né? Então a gente tem que começar a refletir e amadurecer a prece, ter a prece como algo realmente sério na nossa vida, como realmente algo que nos conecta a Deus, mas que passa antes pela nossa consciência, que nós precisamos examiná-la a cada minuto para saber, será que eu realmente devo pedir isso para Deus? Será que eu tenho condições de ter atendido isso? Será que eu estou sendo um bom cristão mesmo? Ó, todo mundo aí passando a consciência em revista já, né? Para as nossas preces do dia. Mas então, para a gente começar, né, nosso trabalho ele é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 27, Pedi e Obtereis. Então é dali que nós tiramos toda a base do nosso trabalho, claro, toda uma bibliografia, né, complementar, mas hoje a base é o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos também, é claro. Mas basicamente é o capítulo 27, Pedi e Obtereis. Então, lá no capítulo 27, no seu item 9, Kardec nos traz um esclarecimento sobre, afinal de contas, o que é a prece, né? Então ele nos traz que a prece é uma evocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento, uma glorificação. Nós podemos orar por nós mesmos, pelos encarnados, pelos desencarnados. E é muito importante que a gente tenha isso em mente, o orar por nós mesmos, mas sem pedir aquelas coisas que a gente sabe que não é o nosso tempo ainda. Não pedir para Deus nos livrar de uma prova mais difícil, mas a gente tem que começar a usar a nossa fé raciocinada, começar a desenvolver mais profundamente a nossa moralidade, dizer para Deus, me dê ombros fortes, Senhor, para que eu passe por essa luta que tanto me aflige a cada dia. Que eu tenha, Senhor, a fé robusta necessária para que essa aflição não me domine,
e para que eu possa passar por ela com os aprendizados necessários. Assim a gente vai costurando com Deus um relacionamento muito íntimo e muito profundo, revisando a nossa consciência, sabendo das nossas tantas dificuldades que temos e também nos colocando à disposição dessas provas que muitas vezes nós mesmos colocamos nela e que nós as escolhemos nesta encarnação. Quando a gente ora por outro, eu costumo fazer uma brincadeira no grupo do ESG, né? A prece, ela tem CEP e endereço. Ela não se perde. Então, mesmo que pareça assim, nossa, eu rezo tanto pelo meu filho, eu faço tantas orações por tal pessoa, para que a gente se reconcilie, mas parece que não adianta. Parece. A gente aí tem que trabalhar a resignação e aguardar o tempo de Deus e o tempo desse irmão. Porque não é como uma mensagem, né, instantânea que eu envio, a pessoa já visualiza. Não, a prece que eu faço de forma profunda e sincera por aqueles que se opõem a mim, aqueles que dificultam o meu caminho, ela fica para ele, endereçada a ele. Vamos lembrar do livro Nosso Lar, quando André Luiz, né, vai grandão lá no departamento da comunicação, ver quanto todos oraram por ele, né? Ele vai lá, nossa, devo ter recebido milhares de orações. Tinha uma senhorinha, aquela que ele quase escorraçou do consultório, e ela tinha tanta profundidade nas suas palavras. Senhor, cuida do Dr. André Luiz, ele é tão bom, para ela ele foi bom. Imagina nesse momento quantas pessoas estão orando por nós. E a gente nem sabe o bem que fez, a gente nem imagina, né? Às vezes a gente deixou a pessoa passar na nossa frente numa fila, a gente foi gentil, foi o único bom dia da semana que aquela pessoa recebeu, e ela levanta o pensamento e prece e diz, Senhor, cuida daquela pessoa que me enxergou, que me viu, que me cumprimentou. Nós somos objetos da prece de alguém, imagina que coisa maravilhosa. E ela vai chegar para nós? Sim. A prece pertence para quem ela foi direcionada. Pelo pensamento, nós vamos recebê-la. Porque quando a gente vibra mais alto, eleva por um instante o nosso pensamento e se conecta com o mais alto, pronto. Nós recebemos as preces que foram direcionadas para nós. Muitas vezes a gente não alcança elas porque estamos na baixa vibração. Né? O mundo está tão difícil, as dificuldades aumentando, e cada dia notícias de mais uma bomba e outra, e ameaças nucleares, e a gente fica aflito. A energia do planeta está diferente. A gente tem que sair disso, gente. A gente tem que ir lá vibrar junto a Deus. A gente tem que elevar o pensamento e ter muita coragem para que a gente receba esses bons pensamentos. Então a gente deve sim orar pelos outros, pelos encarnados e pelos desencarnados. Quando alguém bate no nosso vidro lá pedindo uma moeda e a gente não tem, depois do nosso bom dia cordial, do nosso cumprimento muito sorridente para aquele irmão, vamos enviar uma oração para ele. Não vamos ficar, né? Porque olha só, tá na rua, aquela telemarketing que nos testa a paciência. Vamos fazer uma prece por esse irmão que está lá ganhando o seu pão honestamente, ao invés de ficar, né, emitindo palavras e pensamentos contrários e até insultos às vezes. Eles não precisam nem que a gente atenda no telefone, mas só emite uma prece para ele, um bom pensamento. Então é isso. Então a prece é essa evocação que a gente faz, onde a gente se conecta com o mais alto. E se conectando com o mais alto, a gente consegue divulgá-la e enviá-la, eu quero dizer, enviá-la para quem está no nosso pensamento. Eu gosto muito do Vida Feliz 131 de Joana, que ela nos convida. Nossa, esse texto, a gente poderia ficar aqui falando muito tempo só sobre esse texto, né? Ela fala assim: ante as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, resguarda-te na prece ungida de confiança em Deus. A prece ungida de confiança em Deus, não qualquer prece, não de qualquer jeito, que te impedirá resvalar no abismo da revolta. Apenas o fato de eu estar em prece, em comunhão com Deus,
com uma fé robusta e uma confiança, já vai me impedir de começar mal o meu dia, ou de falar o que eu não devia, ou de pensar o que eu não devia, que é o abismo da revolta, né? O abismo das nossas, muitas vezes, ignorâncias do nosso cotidiano, né? Aquelas que a gente parte para agressão verbal, muitas vezes, ou mental contra alguém, né? Um pouco de silêncio íntimo e concentração, é isso que a prece nos exige. Um pouco, um instante, que a gente se desconecte do mundo lá fora, né? Nesse instante estamos todos desconectados, sem telas, nós estamos desplugados do mundo exterior, estamos aqui, cada um no seu pensamento, cada um na sua reflexão, pensando como eu vou poder me modificar através da prece, né? Então esse pouco de silêncio íntimo, de concentração, a alma em atitude de súplica, aberta à inspiração. Eis as condições necessárias para que chegue a apaziguadora resposta divina, no silêncio da nossa intimidade. Cria o clima de prece como hábito, e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecidos para os desafios da marcha. Então, toda vez que a gente conseguir fazer isso, como o Evangelho de Mateus, no seu item 6, nos orienta, mas tu, quando orardes, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. Então eu só posso orar lá em casa quando eu me trancar lá no meu quarto? Não. O meu aposento é isso que a Joana nos pede. Um silêncio íntimo e concentração. É quando eu me fecho no meu quarto interior. Eu vou lá para dentro de mim e no meu silêncio, na minha comunhão com Deus, lá eu converso com Deus. E lá eu conto os mínimos detalhes das minhas tantas dificuldades de cada dia. Lá eu faço as minhas súplicas. Lá eu vou ter aquele contato íntimo com o Criador, sem revolta. Lá eu vou dizer para Ele das agruras do meu dia a dia, das dificuldades da marcha. Vou reclamar dos irmãos, né, que me põem a paciência à prova todo dia. Sim, a gente reclama com Deus. Não deveria. Mas se a gente for totalmente honesto com Deus, sim, a gente vai acabar reclamando com Ele, né? Daquele irmão, daquela pessoa da família, do chefe, né? Mas isso também é relacionamento. Então a gente tem que ser verdadeiro com as nossas palavras, verdadeiro com as nossas atitudes, verdadeiro com a nossa conversa com Deus. E se eu tiver que por um momento dizer, oh Deus, tá difícil, mas a gente tem que fazer. E é lá no nosso quarto interior. Então quando a gente orar, que a gente se fechar a nossa porta nesse quarto interior, não importa onde a gente esteja. Pode ser aqui nesse momento, pode ser lá no nosso chuveiro, pode ser no momento do trânsito, tá lá no engarrafamento, ao invés de estar, né, perdendo energia e tempo, se desgastando, se fecha no quarto interior e faz uma prece, comunga com Deus, aproveita esse tempo maravilhoso para essa comunhão. A gente precisa aproveitar desse tempo que a gente tem, que é tão curto, que é tão escasso. Eu brincava outro dia com os colegas do ESG que os meus shampoos ouvem as melhores palestras, né? Se eu vou botar um gravador lá ainda, eu vou, porque lá tudo flui, porque tu está desconectado de tudo, é o teu momento. Então lá tu elabora as ideias, né? Quem nunca, né? Elabora as ideias, faz planos, né? Debate estas coisas, tem que ser muito positivo e muito construtivo, não pode ficar no banheiro xingando e brigando as pessoas, porque os bons espíritos nos acompanham, né? Se a gente começar a baixar a vibração, não serão os bons espíritos. Então a gente pode aproveitar esse tempo para elaborar as nossas ideias e conversar com Deus durante muito tempo, durante todo esse tempo e durante o dia todo. Na Revista Espírita de 1864 tem uma fala de Paulo que fala assim: se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e estrangeiro para mim. Se eu oro sem saber o que eu estou dizendo, eu vou valorizar as palavras, mas não os pensamentos e os sentimentos. Eu vou ser estrangeiro para Deus e estrangeiro para mim. Quando eu oro, eu tenho que saber sim o que eu estou dizendo.
Eu não posso mais estar naquele momento da vida que eu falo qualquer coisa com Deus. Não, isso é coisa da infância, nós já deixamos para trás. Agora a gente precisa, quando falar com Deus, ser muito severo para conosco, falando a verdade ao nosso respeito. Eu gosto muito da prece de todo dia. Eu não sou capaz de decorar ela por algum motivo. Pesquisem, ela é maravilhosa, mas tem uma frase que esta todos os dias eu ouço na minha consciência. Não me permitas viver enganado a meu próprio respeito. Isso é uma das frases da prece que eu não decoro. Então a gente tem que ser muito severo conosco, para que Deus não permita que a gente viva enganado a nosso próprio respeito. Que eu saiba mais do que os outros as dificuldades que eu tenho. Não é essa frase, tá? Eu não consigo decorar essa prece. Mas assim, que eu não me engane ao meu respeito. E que eu não cobre dos outros aquilo que eu não tenho. As virtudes que eu não tenho. E nós todos vamos ter dificuldades a vida toda. Então, quando eu oro, eu tenho que sim saber as palavras que eu estou usando. Eu tenho que saber sim o assunto que eu estou tratando com Deus naquela intimidade, daquele momento. Nós precisamos parar de nos enganar a nosso respeito. E saber que se nós estamos no Espiritismo, se nós estamos em mais uma encarnação, passando por provas tão duras, é porque a nossa oportunidade bendita de resgate, e nós combinamos que aceitaríamos elas. Então a gente precisa sim passar por essas provas com a fé robusta, através da prece diária, a prece de cada minuto. Então a gente tem um roteirinho aqui do Evangelho, no capítulo ainda 27, no item 11, né? A oração deve ser feita com palavras simples e sinceras, por mais duras que sejam para nós, né? Mas a gente precisa usar palavras simples, do coração. Quem é da infância, da juventude, conhece, né, a musiquinha Mestre Jesus, né? Com palavras simples do coração eu faço a minha oração e peço pelos meus irmãos que estão a sofrer na escuridão. Então é uma prece que as crianças fazem na área da infância e da juventude. É maravilhosa, simples, singela, direto do coração para coração, direto de mim para Deus. Deus somente atende aos que oram com sinceridade e confiança, como nós já falamos antes. Eu preciso confiar que eu estou no amparo de Deus. Nós estamos todos, sem exceção, mergulhados no mesmo fluido. Todos nós. Estamos neste momento mergulhados no fluido cósmico universal, que é o fluido divino, onde todas as criaturas estão e é por onde o nosso pensamento vai de um lugar a outro. Ele é o veículo de transmissão do pensamento. Tanto que muitas vezes nós estamos lá pensando num amigo, pensando numa pessoa que a gente não vê há tanto tempo e a gente encontra a pessoa. Não é coincidência. São encontros porque o nosso pensamento foi lá e se linkou com o pensamento do outro. E sempre que a gente liga para os amigos nessa circunstância, eles vão dizer: eu pensava em ti. Nossa, eu estou precisando tanto de um amigo. Nossa, eu estava mesmo precisando de uma coisa. E a gente vai ter que dizer para esse amigo: eu estou aqui para te ouvir. Porque a gente foi avisado por ele, pelo veículo do pensamento, através do fluido cósmico universal, que nos liga, que nos une e que nos mantém em contato direto com o Criador e com os benfeitores amigos, né? Mas antes da gente ir lá orar, antes de se fechar no nosso quarto interior, antes de tudo isso, a gente tem uma outra coisa para fazer. Um outro dever, que é para todos os dias, que é a gente examinar a nossa consciência e purificar os nossos pensamentos. A gente precisa fazer o que Santo Agostinho nos orientou. Todas as noites, passe em revista a sua consciência para saber se não faltou com ninguém, se alguém tem alguma coisa para se queixar de nós. A gente precisa ter a nossa consciência passada em revista todos os dias, a todos os instantes. Será que hoje, agora, quase 4 da tarde, será que só no dia de hoje a gente magoou alguém? Será que a gente foi ríspido com alguém, respondeu mal para alguém? Será que alguém fez isso conosco? Porque se alguém fez isso conosco, é nosso dever perdoar-lo e não guardar mágoa. Mas se a gente fez isso com alguém e lembra e a consciência acusa, a gente tem que ir lá se reconciliar com ele.
perdoar e perdoar-se antes de cada prece, nos libertar das nossas próprias armadilhas que nós nos impomos através do nosso pensamento, da autocobrança, dos medos que nos paralisam, dos processos de culpa que nós fizemos contra nós todos os dias, infinitamente. Eu não deveria, eu não poderia, mas por que eu fiz isso? Mas de novo eu caí nessa armadilha. Sim, nós somos falíveis e nós estamos aqui para aprender. Mas nós estamos aqui para aprender a lição e seguir adiante. Como Jesus falou com a mulher adúltera, né? Vá e não voltes a pecar. Vai e não voltes a cometer este erro, porque nós vamos cometer outros, e outros, e outros tantos, e assim a gente vai seguindo nesta escola, nesse educandário que é o planeta Terra. Nós estamos aqui para o aprendizado. Então, antes da prece, vamos nos perdoar. Vamos encerrar os processos de culpa que a gente faz contra nós. Vamos ser severos conosco, sim, mas vamos ser indulgentes também. Vamos ser severos ao ponto de não cometer aquele erro de novo, mas indulgente ao ponto de nos perdoar e de seguir em frente. Para que a gente possa, daí sim, com o coração leve, com palavras simples, com a consciência passada em revista, com o auto-perdão totalmente estabelecido, a gente vai orar. Porque daí nós vamos estar em paz. E na questão 659, Kardec pergunta aos benfeitores qual é o caráter da prece, né? E os benfeitores respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele e aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então, quando eu vou orar, quando eu vou adorar a Deus, né? Eu vou pensar nele, eu vou dizer para Deus da imensidão da sua obra e reconhecer o quanto eu sou pequena perto da obra de Deus. E as três coisas que a gente se propõe para orar é louvar, pedir e agradecer. Quando eu estou em comunhão com Deus, quando eu vou pensar nele, quando eu vou adorar a sua obra, eu vou dizer: sim, eu me reconheço como falho e a tua grandeza, e por isso eu preciso do teu auxílio. Certa vez eu estava numa mesquita e maravilhosa, recomendo, quem puder um dia entrar numa mesquita, a gente é recebido, gente com tapete vermelho, é maravilhoso. E eu usei o jihad e tiramos os calçados, e um senhor muito, muito, muito idoso nos recebeu assim, alegremente, muito feliz, e ele perguntou se nós sabíamos por que estávamos sem os sapatos e com a cabeça coberta. Porque nós estávamos na presença de Deus. E onde nós estivermos na presença de Deus, ali é um território sagrado. Ele olhou ao redor daquela mesquita que era talvez 6, 8 vezes maior que essa sala. Era muito gigante. Ela não tem bancos, não tem cadeiras, é só aquele tapete extraordinário. Aquela imensidão dava um eco assim. E ele disse: não é esse lugar que é sagrado. É onde você estiver em comunhão com Deus. É ali que Ele vai estar. Lá na tua casa. Se tu colocar como regra que quando tu tirar os sapatos e cobrir a cabeça, tu estará em comunhão com Deus, tu vai estar. Se tu colocar como regra que quando tu levar teu pensamento a Deus fechado para o mundo, lá Deus vai estar. Ele tirou dogmas de muitas existências minhas numa frase. E nós ficamos horas naquela mesquita conversando com aquele senhor que tinha uma sabedoria infinita. Nos explicou do Alcorão, nos explicou de Deus, de Alá, né, de Alá. E nós tivemos ali um momento de comunhão com o irmão nosso. Hoje, gente, dia mundial da intolerância religiosa, né? De combate, à intolerância religiosa. Nós precisamos comungar com Deus em nossos irmãos. Nós vamos trazer elementos de outras religiões para cá? Não, é claro que não. Também não vamos impor o espiritismo a nenhuma outra religião. Mas essa comunhão, esse acolhimento, e quando tu percebe que lá Deus estava presente, e estava, então a gente precisa tirar de nós essa questão de ir num lugar para orar. Eu preciso ter aqui na minha mão a Bíblia para orar, senão não posso. A gente tem que tirar esse dogma, porque um momento da vida eu posso não estar com a Bíblia e precisar orar. Então eu tenho que saber que a minha comunhão com Deus é eu com Ele, do meu jeitinho, com a minha regra, né?
Se alguém um dia me encontrar na igreja católica fazendo terço, sou eu, porque eu vou com a minha mãe, acompanho ela, faço terço. Fui católica, fui coroinha, sei todas as músicas, canto todas elas, fui do coral. Vou lá com a minha mãezinha. Vou lá no terço maravilhoso. Se alguém me ver lá na igreja evangélica de Canudos, sou eu cantando louvores com meu filho mais velho. Eles botam lá no painel as musiquinhas, vamos cantar, vamos comungar, congregar com aqueles corações amigos. Eu fui em alguns eventos que ele me convida. Então, não deixo de ser espírita, não deixo de estar aqui firme e forte na minha fé, mas eu comungo com os meus irmãos, na fé que todos têm em Deus. E cada encontro desses é uma transformação. E quanta oração nós fizemos juntos. E quanta luz a gente produz nesse momento. Quanto a luz, quanto amor nós estamos produzindo aqui com os nossos corações amigos e enviando para que os benfeitores possam fazer o bem e curar esse planeta. Isto é uma prece. Onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então a gente precisa nos unir, sim, nós com Deus, porque onde um ou mais estiver reunido. Então, quando eu estou com Deus, eu sou um dínamo produzindo energias de luz e de amor. Pensando nos irmãos que necessitam mais do que nós nesse momento. Doando para os benfeitores todo o meu amor para que eles possam levar para esses irmãos. Imagina essa sala cheia. Quanto amor nós vamos produzir, quanta luz, quanta cura nós vamos poder produzir através disso, desse ato de orar, de entrar em comunhão com Deus, né, sabendo da sua imensidão da sua obra, né? Então, quando eu estou com Deus, eu vou louvar a sua obra, tudo que Ele fez, reconhecer, né, que nós estamos aqui por honra e glória do Criador. E nós vamos fazer os nossos pedidos possíveis. Ai, ai, ai. Né? A gente tem que pedir para Deus aquilo que é do nosso merecimento e da nossa necessidade. Né? E nunca esquecendo, seja feita a vossa vontade. Mas pois é, Senhor, mas se pudesse logo, porque olha só, a situação tá ruim com o meu chefe, não dá. Não. É seja feita a vossa vontade. Amém. Seja feita a vossa vontade, assim seja. A gente tem que parar de barganhar com Deus, de tentar impor aos benfeitores a nossa vontade em troca de presentes, de prendas, né? Então eu vou acender uma vela, eu vou rezar uma oração para o meu benfeitor se ele fizer isso por mim. Não. Isso fazia parte da nossa infância espiritual. Nós não estamos mais nela. Nós já passamos pela infância espiritual, nós precisamos crescer, passar esse tempo. Então, quando a gente pedir a Deus algo, que a gente seja sincero e peça principalmente força para transpor os obstáculos, lucidez para esses conflitos que estão ao nosso redor e que nos tiram do eixo diuturnamente. Pedir para que Deus nos dê serenidade frente aos conflitos. Força para que a gente siga firme na caminhada evolutiva, que a gente não desista deste tempo, desta vida que Deus nos deu, que Deus, esse tempo que Deus nos concede aqui, para que a gente passe pelas nossas provas. E quando alguém estiver passando alguma dura prova e não consiga e acha que não vai ter forças, eu tenho certeza que essa casa tem um atendimento fraterno maravilhoso e vai acolher a todos, sem perguntas. E quem estiver passando para o Campo Bom, Fonte de Luz tem. Nós temos aqui diversas casas, temos Em Busca, e temos diversos lugares que acolhem os irmãos que precisam. Temos o CVV, que atende de forma anônima. Vamos pegar as nossas dores, as nossas aflições e vamos dividir com alguém. Às vezes a gente divide com Deus e não basta, vamos dividir com o irmão nosso. Nós estamos aqui para isso, para ouvir e dividir esse peso, porque com Jesus o fardo é mais leve. Então a gente pode ser os trabalhadores do Cristo que divide o fardo com os irmãos, sim. Né? E quando a gente pede esse auxílio, ele vem, porque Deus manda as pessoas para nos auxiliar, mesmo que às vezes a gente não perceba, mas chega um sorriso amigo, chega uma mensagem, a gente abre lá um livrinho ao acaso. Hoje de manhã, no grupo de ESD, uma senhora disse: nossa, eu precisava ouvir isso.
já posso ir embora? Eu disse, não, fica até o fim da aula, né? Chegou, teve a prece de abertura, era tudo que ela precisava ouvir, ela queria ir embora, nós brincamos, não, agora fica até o fim do estudo. Porque ela recebeu o que ela pediu nas preces de ontem à noite. E hoje ela disse, eu tive a minha resposta, uma mensagem. Então depois ela foi pro fraterno, foi conversar, para ela elaborar as ideias e ver que tinha uma saída. E daí o mais interessante é que ela tem o livro e nunca leu essa mensagem. Não que ela lembra, né? Porque a gente brinca que são as letras quânticas do Evangelho, né? Elas somem, elas voltam. A gente lê o Evangelho de trás para frente, de frente para trás, estuda, uma hora a gente lê uma página, olha aqui, essa eu não tinha visto ainda. E tá lá a data que a gente leu, né? Então é muito interessante como Deus nos fala ao coração. E o terceiro ponto da prece, louvar, pedir e agradecer, gente. Agradecer a Deus a oportunidade, agradecer a Deus a força que Ele nos dá, o amparo, né? Agradecer a Deus as dificuldades que nos fazem continuar em frente, que nos fazem nos unir a corações amigos, que nos amparam. Então esses são os três aspectos da prece: louvar, pedir e agradecer. E na questão 660, Kardec pergunta aos benfeitores, tá, tudo bem, mas será que a prece torna melhor o homem? Gente, depois disso tudo, é claro que sim, porque nós examinamos a nossa consciência, nós nos perdoamos, nós perdoamos o próximo, nós vamos nos fechar no nosso quarto interior, vamos nos desconectar do mundo externo, nós vamos saber que Deus é imensidão de bondade e amor, nós vamos saber que a gente pode fazer pedidos para Ele. Quando a gente vai pedir, a gente tem tão pouco, quando vai agradecer, a gente tem tanto. Isto é a transformação moral. E Deus benfeitores respondem sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais fortes contra a tentação do mal. E Deus lhes envia bons espíritos para assisti-los, porque a gente não tem o fluido cósmico universal, o pensamento não flui através dele, a gente vibra lá em cima em amor, em luz. É claro que os benfeitores vão nos ver, e é claro que eles vão vir em nosso socorro, e eles vão ficar conosco, nos orientando, nos intuindo para que a gente siga no bem. É este o socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Então, quando a gente pede para Deus um socorro, Deus vai nos atender. Os benfeitores amigos vão vir na nossa direção. Um amigo que a gente não vê há muito tempo vai dizer, sonhei contigo, como é que tu está? E tu vai ter ali um momento de conversa, de abrir o coração, né? Tu vai ser como a nossa colega de hoje de manhã, que nós abrimos o livro e tinha ali o que ela precisava, o que ela veio buscar, o que ela pediu nas preces de ontem à noite. Então a gente vai ser socorrido sim. No livro Luz da Oração, no item A Prece, Emmanuel nos traz um aviso, tá? Esse texto é enorme, é muito bom, mas eu trouxe só um recorte. Porque Emmanuel sendo Emmanuel e Joana sendo Joana. Não pode juntar esses dois, senão a gente sabe, né? Eles nos colocam no trilho, né? A oração não será um processo de fuga do caminho que nos cabe percorrer. Só essa frase, né? A oração não é fuga. Nós não podemos barganhar com Deus, nem com os benfeitores, como a gente falou antes. A gente vai passar pelo que a gente precisa passar. Só vai acontecer conosco o que precisa acontecer conosco. Assim como às vezes acontece uma coisa boa, maravilhosa com um vizinho, a gente diz, nossa, olha ali. Às vezes deixa de acontecer algo muito ruim conosco e a gente nem percebe. Então a oração não vai ser um processo de fuga daquilo que nós precisamos passar, mas constituirá uma abençoada luz em nossas mãos, clareando-nos a marcha, nos dando robustez, força, coragem, ânimo, vontade de seguir em frente. É para isso, é como aquele exercício de musculação, aquele exercício que nos faz ficar com o corpo mais forte. A oração vai nos deixar com o espírito mais forte. Que ela seja a nossa companhia de todos os instantes do dia. E ele vai falar assim ainda, não representará uma porta de escape ao sofrimento regenerativo de que ainda carecemos,
mas expressará um bordão de arrimo, com auxílio do qual superamos a ventania da adversidade no rumo da bonança. Então a prece vai nos deixar mais robusta a nossa fé. Então, só para a gente indo já para o final, no capítulo 27, no item 22, tem lá uma recomendação dos benfeitores amigos. Qual é o nosso primeiro dever de cada dia? É um café saudável? Não, é a prece. Quando nós retornamos ao nosso corpo físico, a gente abriu o olho, prece. Tem pessoas que acordam antes de abrir o olho, prece. Já comecem a agradecer a Deus pela noite de refazimento físico e espiritual, pela oportunidade de ter encontrado corações amigos no desdobramento do corpo. A gente pode ali já fazer, louvar a Deus, pedir, agradecer, a gente se prepara para o nosso dia. E uma das nossas colegas do Fonte fala assim, né? A gente acorda, banho, escova dente, põe brinco, né? Vai lá, faz maquiagem, põe protetor solar, faz tudo que precisa, põe o sapato combinando com o colar, não sei o que, tá? E a prece. Daí a gente sai nus na rua. A alma da gente, o espírito está a descoberto, né? O corpo está vestido, mas o espírito não. Então, enquanto a gente está se arrumando, vamos fazendo a prece nossa de cada manhã. Então, enquanto a gente está lá se arrumando, vamos fazendo a prece. Daí a gente vai sair com o corpo e o espírito vestidos, fortes, né? Arrumados para o dia que nos espera. Então, o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato de cada dia que deve assinalar a sua volta à vida ativa, é a prece. A primeira vestimenta que a gente coloca no corpo. E antes de dormir, a gente põe o pijama físico e o pijama espiritual. Porque nós precisamos dizer para o nosso espírito para onde ele deve ir. Nós somos espíritos milenares, espíritos rebeldes que querem voltar a fazer o que não deve. A gente não acorda às vezes que parece que não dormiu, exaustos, cansados, às vezes revoltados. Nossa, o dia foi tão bom ontem, acordei péssimo hoje. A gente andou onde não devia no desdobramento do sono, porque não conversou, a nossa mente não conversou com esse espírito. A nossa mente precisa dizer para o espírito, vá para o centro superior de luz, de formação, de trabalho, siga com o teu benfeitor amigo. É isso que nós precisamos dizer para o nosso espírito todas as noites, para que nosso espírito vá para um bom lugar e retorne cheio de aprendizagens, cheios de renovação espiritual, de trabalho no bem. No livro Os Mensageiros, no capítulo 25, a conversa entre Aniceto e André Luiz, Aniceto fala para André Luiz que o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. Ela é a filha do amor e não é apenas uma súplica. É uma comunhão entre nós e o Criador. Não há prece sem resposta. Mesmo que a nossa resposta não seja aquela que a gente espera ou no tempo que a gente quer. Porque quem sabe sobre nós é Deus. Muitas vezes nós vamos pedir algo que vai nos tirar de um caminho bom. Nós vamos pedir aquele emprego maravilhoso dos sonhos que vai nos afastar da família 18 horas por dia. Que vai fazer com que a gente fique preso numa BR 4 horas por dia. Que vai nos afastar do amor do nosso lar, dos nossos corações mais fraternos. E a gente às vezes não consegue aquela promoção, porque a gente precisava ficar onde a gente estava, vendo os filhos crescer, reforçando os laços amorosos no lar, num trabalho no bem. E muitas vezes nós somos necessários onde nós estamos e a gente não se dá conta. Floresça onde você estiver. E a gente às vezes não se dá conta, faz uma prece, acha que não foi atendido, mas Deus foi tão maravilhoso que Ele nos atendeu 100% ao contrário do que a gente pediu. Porque o melhor para nós era aquilo que a gente não queria. Para a gente concluir, eu vou ler um trechinho só do Evangelho, do capítulo 27, no item 23, e eu recomendo a leitura toda,
que é um texto de Santo Agostinho, que nos fala felicidade que a prece proporciona. Vinde, vós que desejais crer. Os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração, e como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Ah, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que nos conduz a Deus. No acolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós já não há mais mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvirei as vozes dos anjos. Que harmonia! Muito obrigado a todos e que a gente fique com essa mensagem de Santo Agostinho que nos diz quão belas são as palavras que saem da boca de quem ora. Que a gente nunca duvide da nossa força e da força de alguém que ora. Muito obrigada.